Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Esse amém está fraco, hein, meus irmãos? Amém? Cumprimenta a amada igreja na gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Aí melhorou. Amém? Irmãos, conforme o pastor disse, nós vamos aqui, fazer um estudo. Amém? Uma exposição da palavra. Peço que os irmãos tenham paciência. Amém? Não durma. Fique atento aí. Quem trouxe Bíblia? Deixa eu ver quem trouxe Bíblia. Se você não tem a Bíblia física aí, vale a Bíblia digital, amém, do seu celular, mas use a Bíblia, porque o pastor me fez o convite aqui, já quero agradecer a vida do meu pastor, amém, Deus abençoe, pela oportunidade, pela confiança, e os obreiros também, que vai nos ajudar aqui, amém? Nós não somos professores, estamos aqui para aprender também, vamos aprender junto hoje, nesse culto de ensinamento, amém? Culto do quê? Ensinamento, amém, meus queridos irmãos? Então, os irmãos faz uso aí da Bíblia, porque eu procurei aqui, dentro da palavra, e dentro do que eu vou ler aqui dentro da Bíblia, louvado seja a palavra de Deus, de Jesus, a revelação dada a João, ela está muito explícita, irmão. Amém? Eu fiquei até meio acanhado e preocupado, em adentrar o assunto que o próprio Jesus ordenou à igreja de Efésios. Amém? Vamos fazer aqui a leitura do texto que se encontra em Apocalipse. A Bíblia está saindo até a página aqui já, meus queridos. Oh, meu Deus. Mas é bem segredo. Apocalipse do apóstolo João, amém? glória a Deus. É o livro da revelação. Aqui trata-se alguns temas escatológicos, outros, ou conforme nós vamos ler, eu entendo que foi contemporâneo e também serve para os dias e para a igreja atual, amém? Aleluia. Nem a igreja judaizante, nem a igreja, não sei se a palavra gentilize, como que é aí, pastor mestre? Gentílica, mas para a igreja num contexto em geral, amém? A igreja, a qual é expressado nas suas epístolas, Paulo expressa que somos cidadãos do céu, amém? Glória a Deus. Apocalipse, capítulo de número 2, eu vou fazer a leitura do verso 1 ao 7 e me deter aqui ao texto que foi incumbido, amém? Terça-feira que vem, melhor dizendo, vai estar aqui outro servo de Deus tratando da segunda carta. Foi incumbido, foi a primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, do Apocalipse, capítulo 2. Todos acharam? Amém? Vamos ler. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo nome, e não não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor, ou seja, o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratique as primeiras obras. Quando não brevemente a ti virei e atirarei, ou seja, tirarei do seu lugar e o teu castiçal, se não te arrependeres.
Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, plural. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Queridos irmãos, vocês que estão com a Bíblia na mão, nós vamos ver o contexto dessa igreja, amém? Na leitura aqui, eu procurei ver o contexto, né, a respeito do povo, dos crentes, dos fiéis que estavam em Éfeso. E em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, abre a sua Bíblia. Os irmãos vão decorrer todo o capítulo comigo, e alguns versículos do capítulo 20 também, onde vai fazer um resumo e mostrar o início e a trajetória da igreja e a implantação do apóstolo Paulo, né, a igreja, juntamente com Apolo também, né, e é bem verdade que Apolo, quando ele chega em Éfeso, ele ainda não tem entendimento, ou não tinha, bem explícito diz, que não tinha recebido o Espírito Santo. Glória a Deus. Mas ele pregava já o Evangelho, pelo batismo de arrependimento de João. E esse capítulo de número 19, nós vamos ler com calma. Aí depois nós vamos voltar lá no texto, o tema do estudo, amém? Para nós poder compreender. Capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, versículo 1, nós vamos ler com calma. Então, assim, a Bíblia vai falar por si mesma, amém? Nós vamos dar aqui fazer algum comentário dentro da Bíblia, mas a Bíblia ela vai falar. Então, os irmãos, prestem muita atenção, que o que nós lemos em Apocalipse está contextualizado aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. É claro, 19, melhor dizendo, 20 também. Começa 19, pastor, obrigado. E nós vamos ver também a carta do próprio apóstolo Paulo aos irmãos de Éfeso, né? A sua luta, a sua dedicação. Aleluia. E eu vou deixar também um entre parênteses aqui e dizer para os irmãos que lá em Apocalipse, quando é escrito a notificação, ou seja, Jesus notifica a João para escrever e notificar a igreja, apóstolo Paulo já não estava mais no meio da igreja, amém? Porque, segundo alguns comentaristas, literaturas, apóstolo Paulo, ele foi até 64 aproximadamente, depois de Cristo, né? Foi a sua morte, e assim por diante, amém? E o exílio de João, ele se dá por volta de aproximadamente 81, né? Que ele é levado para Pátimo para ser exilado, e ali, por vontade de Deus, né, de Jesus, é revelado a eles as coisas que haveriam de acontecer, e como aconteceu no contexto do tema que nós lemos em Apocalipse capítulo 2, amém? Quem está compreendendo? Glória a Deus, só não durma, preste atenção aí, meus irmãos, em nome de Jesus, amém? Eu falo bem devagarinho mesmo, é assim mesmo, mas daqui a pouco Deus vai trabalhando, e a bênção é grande. Vamos lá. Sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, olha aí, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? Ele pergunta aos discípulos, aqueles que já, aleluia, estavam levando as boas novas de Jesus. Eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Olha, então ainda estava na força, glórias a Deus,
da fé, da credibilidade que deram em Jesus, na sua crucificação e na sua expiação, através da crucificação, amém? Disse-lhes: recebesse vós já o Espírito Santo quando creres, ou crestes, né? Eles disseram-lhes: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? Então, aí Paulo está perguntando, irmãos. Eles disseram: no batismo de João, lá do Rio Jordão, né? Aquele que foi o precursor, né? É isso a palavra? Precursor. Obrigado, meu pastor. Vai me ajudando aí, que em português não é muito bom, não. Amém? Precursor de Jesus. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, que era Jesus, isto é, em Jesus Cristo. Já está aqui escrito. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Esses eram ao todo uns 12 varões. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Essa persuasão não é persuasão humana, é uma persuasão dada pelo Espírito, uma ousadia, aleluia, um espírito de fortaleza, um espírito, amém? Então, cheio do Espírito Santo, Paulo ali discutia, no bom sentido da palavra, falando de Cristo. Esses eram ao todo uns 12 varões. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, e disputando todos os dias na escola de um certo tirano, e durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilha extraordinária. Então, o ministério de Paulo ali, ou seja, ficou por ali 2 anos, pregando, ensinando. E tenha calma aí, vamos ler o texto, irmãos, que os irmãos vão entender, de maneira extraordinária, glória a Deus, o que Jesus fala a João, e a notificação de Jesus através de João à igreja, amém? Que estava em Éfeso. Mas como alguns deles se endureceram e não obedeceram, falando mal do caminho, estou voltando aqui, perante a multidão, retirou-se deles, separou os discípulos, disputando todos os dias da escola de um certo tirano. E durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal do sacerdote. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas quem sois? Ou a vós? Hein? Então veja a ousadia de Paulo, glória a Deus, na pregação do Evangelho, a manifestação do Espírito Santo através da vida de Paulo, e da palavra que era pregada. Foi bem dito aqui na escola dominical, que havia um comentário, não sei de qual os 2 professores, agora não me recordo, falando sobre o ministério de Paulo, os 13 a 12 anos que ele passou, né,
aos pés dos apóstolos ali, ouvindo de Jesus, né? Ouvindo do Senhor, os feitos do Senhor, porque ele não foi testemunho ocular de Jesus. Ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, né? Jesus se manifesta a ele em forma de luz, e ele tem esse encontro com Jesus. Ele recebe o Espírito Santo por imposição de mãos também, as escamas caem do rosto. E agora ele começa a aprender, aleluia, e a ouvir de Jesus. E quando o Paulo ele já está nessa missão, ele já está, aleluia, apto. Ele já está instruído acerca de tudo que Jesus fez. E cheio do Espírito Santo. E veja, meus irmãos, na palavra de Deus, que eu vou chegar, não estou saindo fora, não, calma aí, os irmãos vão entender. Cheio do Espírito Santo. E até o lenço de Paulo curava os enfermos. Glórias a Deus. A importância da igreja nos dias atuais, a expor a palavra de Deus, a falar com ousadia, a crer no Senhor, aleluia. Porque eu disse aqui até na escola aqui dominical, Deus me deu uma palavra que muitas vezes as pessoas estão se expondo a seus conhecimentos. Às vezes nós se trancamos, às vezes nós ficamos preocupados em o que vamos pregar, em que vamos expor à igreja, ao ponto de nós se reprimir e não deixar o Espírito Santo de Deus usar nós. E nós queremos usar o Espírito Santo de Deus. Nós queremos ser, aleluia, visto e reconhecido como mestre, como pessoas que têm sabedoria, como pessoa que tem, aleluia, conhecimento. E nós expomos a nós mesmos muitas vezes e deixamos de expor a palavra, aleluia, e deixar o Espírito Santo de Deus nos usar. Usar a mim, usar a você. Isso é normal, eu também me sinto assim. Há uma grande preocupação quando nós vamos pregar a palavra de Deus. Aleluia. Mas quando nós paramos para ouvir, aleluia, meditar na palavra de Deus, entender a palavra de Deus, Deus ele nos dá e nos capacita, e através do seu Espírito ele faz grandes maravilhas, como fazia, aleluia, em Éfeso, através da vida de Paulo. Aleluia. E aqui, de sorte que até os lenços e aventais se levavam de seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e o espírito maligno saíam, e alguns dos exorcistas judeus, né, já fomos aqui, né, irmãos? Vamos passar para frente, não vai demorar muito, amém? Exaltando neles homens que tinham o espírito maligno, assenhorando-se de dois, pode mais do que eles, de tal maneira que nos é feridos, fugiram daquele lugar, nu e feridos fugiram daquela casa. E foi isso notório a todos os que habitavam em Efeso, tanto judeu como gregos. E caiu o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Deixa eu pôr aqui o dedo aqui, senão eu vou ter que ler tudo de novo, tá bem? Glória a Deus. Então o nome do Senhor era engrandecido, meus queridos irmãos. Amém? Esse contexto aqui, que nós estamos lendo, depois os irmãos meditam aqui, ele resume tudo, depois, o que Jesus está falando à igreja. Através da revelação a João, o recado de Jesus. E os irmãos vão entender, vamos adiante. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e queimaram na presença de todos. E feita a conta de seu preço, acharam que montavam 50.000 peças de prata, que não era pouco dinheiro. Aleluia. Porque quando, meus irmãos, o pastor aqui, ele pregou aqui, meus irmãos. Amém? Tudo que eu ia pregar, se vocês, na hora que ele estava falando aqui, você vê como que o Espírito Santo dele testifica. Aleluia. Tudo que eu ia pregar estava sendo pregado já aqui já na direção do culto já. O povo, eles creu tanto, eles acreditaram tanto, eles experimentaram, e a Bíblia fala que se fez notório. O
poder de Deus, as boas novas de Jesus naquele povo, que eles abriram mão, aleluia, de objetos que tinha grande valor, e a Bíblia expõe esse valor aqui. Depois uma pesquisa quanto que é um peso de prata. Bem? Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. E cumpridas essas coisas, Paulo propôs em espírito com letra minúscula, amém? Ir a Jerusalém, passando pela Macedônia. Nós bem sabemos que o nosso espírito é proveniente de Deus. É através do nosso espírito que Deus se comunica com nós. Então há uma comunicação de Deus a Paulo pelo espírito, para que ele viesse, aleluia, passar a Macedônia. Enviando a Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ali ele por algum tempo na Ásia. Naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ouvires de prata, esse não quis abrir mão. Se você olhar o texto, você vai entender que esse não quis abrir mão, né, dos seus ganhos. Havia dentro do coração dele um fruto da carne, né, a avareza, e ele agora faz um tumulto, aleluia, para não abrir mão daquilo que trazia para eles benefícios materiais, daquilo que trazia para eles, aleluia, aquisições. Então não é fácil, meus queridos irmãos, um entende, outros não entendem, aleluia, uns valorizam e outros não valorizam, mas bem-aventurado é aquele que valoriza a presença de Deus. Bem-aventurado é aquele que valoriza, aleluia, o chamado de Deus na sua vida. E agora vai bater até de mim, meus queridos irmãos, porque não foi fácil, o pastor me colocou no estreito. Aleluia. Não é fácil nós renunciar, meus queridos irmãos. Eu tenho orado a Deus acerca de uma situação, eu não vou falar aqui, mas que às vezes eu oro a Deus, mas sabe, de vez em quando vem a dúvida no meu coração. Aleluia. Mesmo clamando a Deus, faça a tua vontade, mas mesmo assim vem aquele medo, aquela dúvida. Aleluia. Talvez eu não esteja apto ainda para essa renúncia, não sei. Eu estou pregando aqui porque eu não poderia, né, negar a verdade, pastor. Não poderia negar, meu irmão. Tem que ser sincero com Deus e com os irmãos, e com a igreja, principalmente. Nós vamos ver um pouco mais à frente isso aí. Amém? Não é fácil, não. Mas nós temos que se esforçar. Glória a Deus. E deixar que Deus trabalhe em nossa vida. Glória a Deus. Que Deus nos use. Que Deus peleje por nós. Aleluia. Que a vontade de Deus seja feita em primeiro lugar. Aleluia, com benefício ou não, porque o maior benefício, meus queridos irmãos, nós já adquirimos, aleluia, que é a promessa da salvação para a nossa vida, aleluia, que é a aceitação de Jesus, aleluia, a nós. Então nós já somos ricos já, privilegiados, glória a Deus. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, esse Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses e que se fazem com as mãos. Não somente há perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, olha aí, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade de que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Amém? Aleluia. Então aquela cidade é uma cidade também idólatra, pagã. Uma cidade que acreditava, alguns dizem que muitas filosofias também. E por isso que Paulo teve êxito em pregar a palavra de Deus lá.
em ideias e assim por diante. Amém? Mas era uma cidade que tinha um conhecimento zero de Jesus Cristo. Um conhecimento, aleluia, totalmente, ou seja, não tinha nada de conhecimento de Jesus, do poder de Jesus Cristo. E Paulo e alguns irmãos são enviados para lá, para pregar a palavra, aleluia, para expor a palavra de Deus. Lembra que eu falei da exposição da palavra? E a palavra é o nosso próprio Jesus, Ele é o Verbo que se fez carne, aleluia, das boas novas de salvação, aleluia. E essa palavra ela tem poder, glória a Deus. Não é fácil você mudar uma cultura, não, irmãos. É só a palavra de Deus, é só o poder de Deus, aleluia. Não é fácil nós mudar, aleluia, com persuasão humana, uma pessoa. É o poder da palavra que muda. É o poder da palavra que convence. É o Espírito Santo, aleluia, por intermédio da minha e da tua vida, aleluia, que vai convencer. Porque nós falamos aos ouvidos, mas o Espírito Santo fala ao coração. Glória a Deus. E Ele se encarrega, aleluia, de fazer a obra. Glória a Deus. Ouvindo isto, versículo 28, encheram-se de ira e clamaram dizendo, grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiu os discípulos. Também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso, e os mais deles não sabiam por que causa tinha ajuntado. Então, tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para diante, e Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Mas quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, chamando por espaço de quase 2 horas, grande é a Diana dos Efésios. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse, varões Efésios, qual é o homem que não sabe que da cidade de Efésio é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Ora, não podendo isso ser contraditado, convém que vos aplaqueis a nada, faceis temerariamente, porque esses homens que aqui trouxestes nem são sacrilégos, nem blasfemam da nossa deusa. Mas se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiências e há procônsules que se acusem uns aos outros. Mas se alguém ou alguma outra coisa demandais averiguar-se-á em legítimo ajuntamento. Na verdade, até corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar esse concurso. E tendo dito isso, despediu o ajuntamento. Amém? Glória, o que eu entendo aqui, meus queridos irmãos? Depois os irmãos meditam na palavra de Deus, amém? Que sempre Deus vai levantar pessoas, aleluia. Esse escrivão, ele é um grande apaziguador. Ele é uma pessoa perceptiva. E ele apazigua, aleluia, a ira da multidão. Eu vejo que uma certa feita, o conselho de Gamaliel ao Sinédrio, né? É isso, pastor? Não sei se já viram na Bíblia. Que o povo estava também na mesma linha de raciocínio, querendo prejudicar os apóstolos, aleluia, a pregação do Evangelho, querendo tacar na prisão. Aí o próprio Gamaliel, mestre, doutor da lei, fala, olha, se esses homens aí, eles pregam deles mesmos, das minhas palavras,
Se as palavras que eles falam é deles mesmos, isso se fará em nada. Mas se eles pregam verdadeiramente em nome de Deus, ninguém pode parar esses homens. Glórias a Deus. Ninguém pode parar o evangelho, irmão. Ninguém pode parar, aleluia, a palavra de Deus. Ninguém pode parar o conselho de Deus que Deus coloca na tua boca, lá no teu trabalho, na tua casa, na igreja, aonde for. Aleluia. Ninguém pode parar o poder dessa palavra, aonde você for, e falar do amor de Deus, e se dispor, aleluia, em fazer a vontade de Deus. Deus vai te instrumentalizar, aleluia, na sua vontade, aleluia, para a salvação de alma e de vidas. Aleluia. E ainda que tenha multidão, Deus levanta um de lá, aleluia, para tomar a sua causa, e a causa de Deus, aleluia, notória. Aqui aconteceu dessa forma, o escrivão acaba com a situação que está acontecendo. Agora, no capítulo 17, versículo 17 do capítulo 20 de Atos, e nós vamos lá para já, o texto também. Eu quero ler aqui, isso aqui foi muito importante, eu não vou ler tudo aqui, não vou tomar muito tempo, amém? Demileto mandou a Éfeso chamar os anciões da igreja. Quem? Paulo. Paulo manda chamar os anciões da igreja que está em Éfeso. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei, vou ler bem devagarinho, para os irmãos entenderem, na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade, e com muitas lágrimas e tentações, que, pela cilada dos judeus, me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vós anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto os judeus como os gregos, a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, em letra minúscula de novo, Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo, agora o Espírito Santo, em letra maiúscula, o Espírito de Deus, né? Trindade, aleluia, a terceira pessoa da Trindade, Espírito Santo, de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Então o Espírito de Paulo ele comunicava, o próprio Deus comunicava ao Espírito de Paulo, acerca da necessidade da pregação do Evangelho, de ensinar, aleluia. Mas nós vemos aqui que o próprio Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, aleluia, ela já comunica a Paulo e já revela a Paulo. Você está pensando que Deus não revela, irmãos? O Espírito Santo de Deus, ele nos revela. Aleluia. O Espírito Santo de Deus, ele revela ao anjo da igreja, nós vamos chegar lá. Quem sabe quem é o anjo da igreja aí? O pastor. Aleluia. E nós vamos ver lá onde nós lemos, lá, calma aí, acerca disso. O Espírito Santo de Deus, ele revela. O Espírito Santo de Deus, pela sua onipresença, ele conhece e sabe de tudo. O Espírito Santo de Deus, ele conhece e sabe de tudo, aleluia, dos dias atuais, no presente momento. Pela sua onisciência, ele conhece o passado e já conhece, aleluia, o que há de vir. Como foi revelado a Paulo, aleluia, as suas prisões, aleluia. Paulo já estava ciente que ele ia ser prisioneiro de Cristo, porque o Espírito Santo já o revelava, aleluia. Mas em nada tenho a minha vida, Paulo está falando, por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus,
para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Ezequiel, de número 33, se eu não me falha a memória, me perdoa se eu errar aí. Vai falar do ofício do verdadeiro atalaia, né? Se ele não avisar, aleluia, sobre a consequência, pecado, ele é perdoado instantaneamente quando há um verdadeiro arrependimento, uma tristeza ao seu coração. Por que que eu fiz? Se eu tivesse outra oportunidade, não faria de novo. Estou triste porque fez isso e aquilo. Senhor, me perdoa. A contristez do seu coração é o fruto do arrependimento. Aleluia. Instantaneamente você está perdoado. Instantaneamente você, aleluia, saiu a condenação, mas a consequência, aleluia, ela ainda há de vir e acontecer. Glória a Deus. Ela ainda há de suceder na vida da pessoa. E aqui, meus queridos irmãos, nós vemos que o ofício do verdadeiro atalaia é avisar. E se aquela pessoa se arrepender, ela escapa. Mas se não, o sangue daquela pessoa não está na mão do pastor, do profeta, daquele que prega, daquele que avisa, daquele que Deus revela e entrega o recado, daquele que Deus mostra e ele entrega, aleluia, daquele que Deus fala com ele e confia nele, para ser um mensageiro, aleluia, ele entrega. Paulo está exatamente dizendo isso. As minhas mãos estão lavadas porque eu preguei com toda humildade, sinceridade, verdade. Eu não persuadi com persuasão humana, com palavras humanas, mas eu falei em nome de Jesus, eu falei em nome do Espírito Santo, eu falei ao poder da palavra de Deus, aleluia. E minhas mãos estão lavadas, vocês estão entendendo? Glória a Deus. E agora a verdade sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de quem? Tem poucos acompanhando aí. Quem está acompanhando aí? Glória a Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo, letra maiúscula, terceira pessoa da Trindade, vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão, o quê? O rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraíres os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos, olha que coisa, hein? Como que o Espírito testifica, hein? De 64 a 81 dá quanto? Faz uma conta rápida aí, pastor, isso aqui. 81... subtrai para 64, dá quanto? 23 anos depois. Não sei se é exato isso. O próprio Jesus vai revelar a João. Aleluia. O mesmo que Paulo está falando aqui.
Daqui é o contexto, a explicação do recado de Deus à igreja de Éfeso. E ninguém cobice... vamos lá. 32. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, Ele que é poderosa para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem as vestes. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos, e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse, olha a recordação das palavras de Jesus, mas bem-aventurado coisa é dar do que? Receber. É um dos pontos lá da queda da igreja de Éfeso. Creio eu, né? Vamos ver lá depois. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se uma grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Amém? Éfeso era uma cidade portuária. Éfeso era uma cidade, acho que da época, não sei bem, não vou entrar muito nesse assunto, porque também cidade de literatura, né? Não está no cânon bíblico, mas, pelo que fala, Éfeso era uma cidade forte, irmão. Rica. Uma cidade rica. Uma cidade onde o comércio era forte. Era uma cidade excelente. Glória a Deus. E nesse contexto, Éfeso ela ficava também perto ela agora a atual Turquia, né? As 7 igrejas são próximas ali da atual Turquia. Éfeso era a mais próxima de Patmos, onde João estava exilado. É uma cidade, aleluia, excelente, onde foi pregada a palavra, a igreja frutificou, a igreja, ou seja, o evangelho teve êxodo por algum tempo, e assim por diante. Mas uma igreja que, na carta do Apocalipse, agora vamos para lá, vamos ver aqui. É interessante, meus queridos irmãos, e é pequenininha a epístola de Paulo aos Efésios, ela é pequena, dá para ler, coisa de ler, né? Meditar, tem que meditar, demora mais de meses, mas você lê ali, tem um entendimento prévio, você lê rapidinho, e você vai ver sempre Paulo ele tratando a igreja, a igreja no singular, amém? A igreja, o povo que estava ali. Glória a Deus. Aí aqui fala, escrevi ao anjo da igreja. Os irmãos já sabem quem é o anjo. É o pastor da igreja. Paulo já não estava mais, já tinha lavado as mãos dele. Que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Quando fala em destra, sua destra, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Está falando do próprio Jesus. Destra é força, poder de Deus. E as estrelas, as 7 estrelas, elas simbolizam os pastores. E que eles estão, aleluia, fundamentados na força do poder da destra de Deus. Aleluia. Deus não levanta uma liderança à toa, meus irmãos. Deus não levanta, aleluia, um pastor da igreja à toa. Aleluia. Deus não faz prosperar a vida de um servo dele, em salvação de almas principalmente, que é o bem mais precioso do reino. Aleluia. Se as mãos de Deus não tiverem um negócio. Aleluia.
Então, o anjo da igreja estava fundamentado às destras de Deus, ao poder das mãos do Senhor. E aqui fala, as 7 estrelas que andam no meio dos 7 castiçais de ouro. Aleluia. Os castiçais de ouro simbolizam a própria igreja. Me corrija se não foi isso, os pastores, por favor. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. Olha que qualidade, hein? E que não podes sofrer os maus. O pastor falou sobre isso, quem viu na primeira parte aqui? Hã? Porque se o pastor tivesse falado, eu não ia ficar falando aqui, o pastor falou, não. Ele já sabe como eu sou já. Amém? Mas eu presto atenção no culto, irmão. A gente tem que prestar atenção, porque o culto, ele começa, o pregador vai quando sai da sua casa. Amém, eu creio. Mas nós temos que estar ligado no culto, irmãos. Desde o início, desde o princípio. Aleluia. E prestando culto ao Senhor, glorificando o nome do Senhor. E aqui fala aqui, ó. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, que não pode sofrer os maus, e puseste em prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Olha que igreja de excelência. Lembra que essa igreja, aleluia, ela teve uma instrução muito forte, um ensinamento muito forte, aleluia, do apóstolo de Jesus. Ele se desdobrou para ensinar essa igreja a verdadeira doutrina, a verdadeira palavra, aleluia. Ele se desdobrou para dar os ensinamentos. Já no bastante, ele escreve carta ao povo de Éfeso, orientando, aleluia, falando, persistindo a eles, permanecer na fé, na caridade, no amor, aleluia, na perseverança e luta, glórias a Deus, para que eles pudessem chegar até o fim, para que eles fossem até o final. Doxologia, né? A glorificação de Cristo até o final. Não é só até a metade. Por isso, no final da notificação à igreja de Efésios, ele fala assim, ao que for até o final, ao que vencer. Glória a Deus. Quem pretende vencer aí? Se apoia na palavra de Deus, irmãos, que vai ser glorioso o negócio. Vai ser maravilhoso aquele grande dia. Aleluia. Nós não podemos correr até a metade e desfalecer. Nós temos que ir até o final. Sofre os mais tarde, puseste a prova os que dizem apóstolos e não são, e tu achaste mentirosos. E sofreste e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Uma igreja que labutava, sofria, irmãos, mas tinha paciência. Você sabe o que é sofrimento? É provações, é angústia, mas em meio às angústias, às aprovações, às afrontos, às rejeições, aleluia, era uma igreja perseverante, aleluia. É uma igreja, aleluia, que tinha uma visão de reino, que cresceu fervorosa no começo, começou, nada tira da minha cabeça, eu posso sofrer, eu estou, aleluia, convicto de quem eu sirvo, para onde eu vou, aleluia, do que eu aprendi, aleluia, olha aí, trabalhaste pelo nome e não te cansaste, trabalhaste pelo meu nome, Jesus está falando aí, e não se cansaste, uma igreja com um trabalho incansável. Tenho, porém, contra ti, olha aí, que deixaste o teu primeiro amor. Eu vi um comentário, irmãos, e esse daqui não é ideia minha, né, e eu analisei, que eu tenho um pouquinho de Bíblia em casa, né?
Algumas igrejas vão falar que abandonou, né? Abandonaste, deixaste. E o comentarista ele fala que deixar é algo voluntário, né? Aí até faz um comentário entre perder e deixar. Você deixou é algo voluntário, você perdeu é desvoluntário. E a igreja aqui ela não perde, ela deixa. Ou seja, ela coloca lá e abandona. Não quero mais fazer uso, não quero, deixa lá. Ela abandonou o teu primeiro amor. Lembra-te depois de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras, quanto não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Preste atenção, essa carta é ou seja, essa notificação de Jesus através de João, é para a igreja contemporânea, aleluia, dos seus dias, amém? Contemporâneo dos seus dias. Jesus que anda no meio da igreja. E agora, eu não sei também, não vou ficar aqui com olhar de crítico, mas tem muita pessoa que diz, Jesus não anda, está falando de Jesus andando na igreja. Literalmente não. Mas a terra está cheia da sua plenitude, irmão. Ele é onipresente. É por isso que você ora aqui, Deus está agindo lá no outro estado pela tua família. É por isso que você dobra o seu joelho aqui hoje, aleluia, e Deus está resolvendo o seu problema lá no fórum. É por isso que você dobra o seu joelho na igreja, aleluia, e Deus está resolvendo o seu problema lá na sua casa, no seu trabalho. É por isso que você pede aqui, Deus começa a mover as suas mãos, lá na gaveta, aleluia, onde está o seu processo engavetado, Deus traz para cima e faz a obra, aleluia, e o nome dele é glorificado. Ele está falando que vai arrancar do seu lugar, e verdadeiramente, para essa igreja contemporânea, hoje, Éfeso é uma cidade turística, só ruína, passa todo tipo de pessoas, religiosas, enfim, mas a igreja mesmo já não está. Talvez ele não tenha se arrependido, glória a Deus, com certeza, e Deus tirou do seu lugar, mas graças a Deus, aleluia, que nós estamos aqui. Glórias a Deus. Graças a Deus que essa pregação, essas boas novas, aleluia, chegou até nós. Graças a Deus que o Espírito Santo de Deus, aleluia, nos alcançou para nos dar força, fortaleza. Aleluia. Tens, porém, isso que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Interessante aqui, meus queridos irmãos, é que Jesus, o texto diz assim, que temos, porém, isto, que aborrece, o quê? Os nicolaítas? As obras. Tem um ditado que diz aí no meio do povo de Deus, e é verdade, Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Então eles eram ortodoxos naquilo que eles aprenderam, a doutrina que eles aprenderam, a perseverança, aleluia. Eles aborreciam as obras do mal, e os maus, a Bíblia diz. Eles eram perceptivos, aleluia, em relação àqueles que se distanciavam, mas ao mesmo tempo queria tomar proveito da palavra, de forma, aleluia, contraditória, retorcida, aleluia. Eles eram, aleluia, fiel naquilo que eles aprenderam, mas eles deixaram o primeiro amor, aleluia. Tem pessoas que muitas vezes estão mais ligadas, aleluia, nos passos do seu irmão, tentando achar falha, tentando achar problema, tentando achar situações para poder acusar e tirar ele do círculo de oração, ela do círculo de oração, ela do altar, ele do altar e assim por diante, do que, aleluia, as obras de Deus, aleluia, na vida do seu irmão. Tem pessoas que estão mais, aleluia, interessado, aleluia, e atônito, esperançoso, em ver a situação dando errado,
do que a obra sendo concluída. Aleluia. Então eles eram zelosos ao ponto de ser muito perceptivo em certas situações, mas deixaram o primeiro amor de Deus. Aleluia. Deixaram o fervor. Aleluia. A Bíblia não fala sobre isso, mas eu estou conjecturando aqui, pensando, deixaram de fazer a vontade de Deus. O alvo em almas, o alvo, aleluia, em resgate de pessoas, o alvo em recuperação. Aleluia. Não, fulano é isso, é aquilo, não serve, não tem jeito, não tem recuperação. Não, aleluia, Deus começa a trabalhar, aleluia, é a partir das nossas fraquezas, das nossas falhas, aleluia. Porque Deus pega nós lá do charco de lodo, aleluia, da lama, levanta, dá um banho, purifica e põe para pregar a sua palavra, aleluia, e para somar no reino. Glórias a Deus. E o pastor falou assim sobre religiosidade também aqui. Glória a Deus. E a Bíblia vai falar, depois algum pregador vai pregar sobre isso. Porque não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Aleluia. Entendeu, meus irmãos? Glórias a Deus. Não tem como nós fazer uma coisa e deixar outra. A obra de Deus ela tem que ser completa. Aleluia. Nós temos que pelejar em todas as áreas. Aleluia. Na obediência. Glória a Deus. A Deus e a liderança. Talvez eu não seja atuante, né? Dentro da obra diretamente, dentro da obra de Deus. Mas Deus conhece o nosso coração. Talvez você não seja atuante diretamente na obra de Deus, mas indiretamente você está de joelhos dobrados, clamando, Senhor, dá a vitória, leva as almas, Senhor, faz a obra, Jesus, salva aquela vida, aleluia, e assim por diante. E aqui, Jesus fala, tens porém isso que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às, plural, igrejas. Ao que vencer, viu, meus irmãos? Ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Aleluia. Eu estava lendo essa palavra aqui, essa mensagem, acho que foi domingo que o pastor me avisou que ia pregar. Eu ia falar não, mas eu lembrei que tem que obedecer. Aí, eu falei, não, amém, pastor. Eu comecei a ler, e essa palavra começou a me confrontar, irmão. Viu? Só que não foi por causa que eu li ontem. Acho que foi ontem que eu estava lendo essa palavra. Não foi por causa disso. Porque faz tempo que eu já tenho falado com Deus. Aleluia. Do fervor que nós começamos, né? Eu e a pequenininha ali. Glória a Deus. Nós não tinha curso de teologia ainda. Não sabia muito bem, mas nós entrávamos lá. Orava. Aleluia. Ao nosso Jesus. E as pessoas se iam curadas. Sabe onde nós começamos a cair? A igreja começa a cair, meus queridos irmãos. Quando a igreja começa a ser crítica da própria palavra. Só está cheio, aleluia, quem expressa bem, quem fala bem. Só está cheio o que fala aos ouvidos o que eu quero ouvir. Aleluia. Só é de Deus aquele que trouxe, aleluia, uma promessa, uma profecia, que você vai se dar bem. Aleluia. E aí, quando não faz, aleluia, o que apraz ao nosso coração pecaminoso, terreno, aleluia, automaticamente há a crítica. Quando o irmão tropeça em uma palavra, trocou Moisés por Jesus, há uma crítica porque não sabe, é ridículo, é isso e aquilo. Quando nós, aleluia, começamos a cair, quando nós viramos críticos dentro da igreja da própria palavra, quando nós não entendemos mais que Deus, aleluia, revela aos seus pequenininhos e esconde dos sábios, aleluia. Quando os mistérios de Deus é para aqueles que o temem, aleluia.
e guarda os seus estatutos, os seus mandamentos. É quando aqui nós entendemos, aleluia, que os mistérios de Deus, ou não entendemos, que o mistério de Deus é para aqueles, aleluia, que faz de tudo para que o evangelho seja anunciado e não escandalizado. Porque a Bíblia vai dizer, aleluia, quando nós fazemos um irmão nosso pecar, nós pecamos também. Quando nós escandalizamos um desses pequenininhos, escandalizamos também ao Senhor, e vamos ter com Ele, aleluia. E o Senhor começa a falar, lembra-te de onde caíste. Lembra-te, igreja contemporânea, do exílio de João. E essa palavra, aleluia, serve para nós também dos dias atuais. Glória a Deus, lembra-te de onde caíste. Nós estamos nas últimas batalhas, meus irmãos. Está difícil de orar. Aleluia. Está difícil, aleluia, de nós assumir compromisso. Eu estou falando aqui, eu mesmo, eu mesmo. É da minha parte mesmo, amém? Está difícil. Está difícil nós começar uma campanha pela madrugada, 7 dias de oração, quando nós fazia 21, e terminar ela por completo. Hã? Ainda mais se o inimigo ele oferecer algo, né, que apraz nosso coração. Eu tenho que estudar até 1h da manhã, então eu estou cansado para orar 3 horas. Eu tenho que fazer isso e aquilo, nós não sabemos mais, não temos mais regras. Aleluia. E eu comecei a chorar lá dentro do meu banheiro. Meu Deus do céu. Porque já fazia uns dias, aleluia. Eu até achei, eu falei, será que o pastor está querendo me pegar de calça curta? Me perdoa, pastor, mas eu pensei mesmo. Glória a Deus. Que o negócio está contextualizado na minha vida. Aleluia. Lembra de onde caíste. Quem crê nos mistérios de Deus aí? É? Quem crê que Deus não mudou, Ele é o mesmo ainda. Deus não mudou, irmão. Através dessa palavra, aleluia, Deus vai te renovar aqui nessa noite, se você crer. Se você entendeu essa palavra, aleluia, Deus vai te renovar aqui hoje, nessa noite. Aleluia. Deus vai te levantar hoje aqui nessa noite. Glórias a Deus. E fazer algo extraordinário na tua vida. Aleluia. Nós não podemos, aleluia, parar no meio do caminho, meus queridos irmãos. E aqui não é força do destino, não. Aqui é Deus que arranca mesmo os castiçais. A Bíblia está falando que Deus arranca. Ele que arranca. Hã? Glória a Deus. Viu? Só que Deus deve dar uma saída, né? Tem a saída ou não tem? Qual que é a saída? Hã? Se arrepender. Essa é a saída. Aleluia. No ápice da minha fervorosidade, desculpa para errar a palavra aí, amém? Eu olhava muitas vezes para alguns irmãos e falava, meu Deus, como que pode? Não consegue fazer isso, não consegue fazer aquilo. Mas aí nós vamos deixando devagarinho. A Bíblia diz que um abismo ele puxa outro abismo. Vamos distanciando de Deus. Eu vou contar algo aqui para os irmãos aqui, irmãos. Tá? Eu vou contar algo aqui para os irmãos. Eu não quero que os irmãos se escandalizem, amém? Mas essa semana que passou, eu estava orando em espírito, deitado já, eu estava orando em espírito, deitado, e eu desfaleci e dormi, cochilei, ixi, passou do horário, né, pastor? Meu Deus do céu, cochilei, automaticamente, irmãos, eu via,
muitos contratos, e uma pessoa oferecendo contrato, foi uma visão de Deus, oferecendo contratos assim, contratos altos. E as pessoas alvoroçadas, assim ao redor, desejando aquilo. O meu entendimento, o meu espírito falava que as pessoas estavam desejando aquilo. E literalmente, irmão, algo me pegou pela... Eu não estava com a calça dessa, mas me pegou por aqui, ó, me levantou para cima e me jogou para baixo. Eu bati com o ombro assim, quando eu acordei já. Quando eu despertei com medo. E aquela... Não é emoção não, arrepio, viu? Foi um arrepio mesmo de sentir a força maligna. Aleluia. De sentir a força maligna do adversário. Aí eu não tive força para ajoelhar e orar. Fui no banheiro depois, aí depois com muita força eu fui orar e chorar na presença de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele me fez saber, naquele momento da oração, aleluia, que as propostas do inimigo, elas são tentadoras, irmão. Viu? Para nós afastar dos caminhos de Deus, deixar as coisas de Deus, glórias a Deus, cometer aquilo que Deus não se agrada, e achar que Deus que está preparando, fazer o que não é para fazer, colocar as mãos onde não é para colocar, os olhos onde não é para colocar, e achar que Deus está prosperando na nossa vida. Deus me fez entender, cuidado com as propostas do adversário. E eu estava focadíssimo mesmo em alguma situação, né, de estudo, essas coisas. Glória a Deus. Eu falei, eu tenho que ir no meu objetivo, mas eu tenho que primeiramente estar com a mente ligada no Senhor. Ligar com a mente primeiramente no Senhor, porque senão o inimigo, ele nos engana, irmão. Viu? Ele nos engana. Se coloque de pé, eu vou passar aqui para o pastor. Glória, vai fazer uma oração. Aqui em nome de Jesus, não tenho nenhuma dúvida. Aleluia. Nenhuma dúvida eu tenho aqui, irmãos. Se você acreditar, glória a Deus, pela essa palavra pregada. E a palavra que é pregada aqui, não só porque eu estou pregando. Aleluia. Se houver enfermidade, alguma coisa que está te, aleluia, oprimindo, você vai contar a bênção aqui. Pelo poder da palavra, essa enfermidade, ela vai cair por terra. Seja ela no estômago, seja ela, aleluia, no útero, seja onde for. Aleluia. Seja na mente, seja no coração, nos ossos. Deus está colocando as mãos sobre a tua vida. E ao final desse culto, Deus vai concluir a vitória na tua vida para a glória de Deus. Amém? Vou passar aqui para o pastor em nome de Jesus.